Graça e paz, bom dia a todos. Eu quero trazer nesse dia de hoje, essa manhã que o Senhor nos proporcionou para ouvirmos algo de Deus, e nos trazer, na verdade, a consciência de que hoje vivemos em um tempo em que homens que deveriam, na verdade, dividir o conhecimento, pelo contrário, eles retêm o conhecimento em benefício próprio e não buscam dividir e ensinar as propriedades exclusivas de Deus, na verdade, para não trazer a ela o conhecimento da verdade que liberta. O que nós vemos nos dias de hoje, justamente é o que Jesus já havia falado isso lá em Lucas 11, eu já relatei sobre isso, em que Jesus fala-se a respeito do conhecimento, que eles detêm o conhecimento com a chave e não as divide, deixando o povo sem conhecimento algum. Então o povo sofre, porque muitos também não buscam conhecimento para que se possa então viver uma vida mais tranquila, mais espiritual, no aspecto mais aprovado, não vivendo em uns dias de conflitos, e muitas das vezes conflitos que trazem, na verdade, a confusão mental. Isso aí é fato. O apóstolo Paulo, na verdade, trazendo as evidências do que ele havia sofrido na época, na primeira viagem dele missionária, em Atos 13, e no decorrer da sua ida, para que pudesse então levar aos gentios a palavra que o qual havia sido revelada a Deus, revelada para ele, por Deus. Então ele teve, na verdade, um momento em Listra, em que um homem paralítico já de um problema já de um bom tempo, paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, ele tinha um dos membros inferiores atrofiado. Então ele tinha, na verdade, uma paralisia dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Na verdade, ele se arrastava. E este interessado em ouvir, por isso que a palavra do Senhor diz que a salvação vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não é por méritos, não é por meritocracia, mas sim pela vontade soberana do Senhor. Quando Ele chama a ovelha, ninguém resiste à sua voz, ninguém resiste ao seu chamado. Quem somos nós para resistir a Deus? E se nós resistirmos a Deus, nós traremos para nós mesmos a condenação, coisa que o qual não é do que se refere-se aos filhos de Deus. Os filhos de Deus, diz a palavra, que o Senhor corrige e disciplina. Se não há correção, porque é bastardo, não é o filho. Então, Deus quer que nós possamos entender de que Ele nos chamou com uma santa vocação, um chamado específico, e nós hoje entendemos de que é pela graça que nós somos salvos. Efésios 2, 8 e 9. Que não venha das obras para que ninguém se glorie. Porque se fosse assim, irmão, Jesus não precisava ter vindo. Todos seriam salvos mediante as obras, mas não é pelas obras. As obras é apenas um segmento. Como diz Tiago, que a fé sem obras é morta. Mas é essa fé em que Tiago fala, e ele retrata ela de forma bem, a dar a entender que essa fé é a fé que se refere-se não ao dom de Deus, porque o dom de Deus é a palavra, como diz em Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quando o Tiago fala que a obra sem a fé, que obra sem fé é morta, não é a fé dom de Deus, porque a fé dom de Deus ela não morre, ela permanece para sempre no que foi
direcionada. Então essa fé não é a fé dom de Deus. Essa fé é a fé em que você está condicionado a fazer a obra, porque meu irmão, a obra, ela segue. Ela nos segue, os testemunhos que nós damos, não é para que nós tenhamos que nos gloriar do que nós fizemos. Se nós demos uma cesta básica para alguém, glória a Deus, não fica lançando palavras ao vento, como se você fosse realmente, né, vamos dizer assim, como se você fosse a salvação, mas não é. Como se você fosse a solução do problema daquela pessoa. Talvez seja de forma momentânea, atendeu a necessidade dele, amém, e depois? Você vai continuar? Se continuar, amém. Mas e depois, se não continuar, como é que fica então essa vida? Então eu quero dizer para vocês que Paulo, então, olhando para este homem que estava ali, e ele olhando para Paulo, ele ouvindo Paulo falar da palavra, pregando, ele estava ouvindo, e quando fixamos os olhos nele, e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, a fé que Paulo diz aqui é a fé, o dom de Deus. O apóstolo Paulo, com os olhos iluminados, viu aquele homem ali sentar, praticamente, já há um bom tempo. Quando ele viu naquele homem que ele fitou os olhos, porque ele estava atento ao que Paulo pregava. Paulo percebeu, então, pelos olhos iluminados e pela ação do Espírito Santo de Deus, que aquele homem que ele estava crendo. A fé, dom de Deus, havia se manifestado naquela hora da pregação. Paulo foi de encontro a ele e não lhe propôs nada, irmãos. Não mandou que ele fizesse nada para que pudesse obter a cura. Pelo contrário, ele fez apenas o que muitos devem fazer: ouvir. Ouvir a voz de Deus e colocar-se à disposição de Deus. Então Paulo, então, fitando os olhos sobre ele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, versículo 10, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. O homem, então, deu um salto e começou a andar. E versículo 11, diante do que Paulo realizava, a multidão começou a gritar. Aí que está o grande erro de muitos nos dias atuais. Eles começaram a dizer de que os deuses haviam descido em terra, os deuses haviam descido em terra, porque esse povo, irmãos, era um povo idólatra. Eles viviam, na verdade, na idolatria. Então eles começaram a gritar, dizendo que os deuses desceram até nós, em forma de seres humanos. Versículo 12, é assim, a Barnabé deram o nome de Zeus, Zeus, e a Paulo chamaram de Hermes, pois era quem falava com poder. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer-lhe sacrifício. Você vê que ao ponto em que, o estado em que Paulo se encontrava naquele momento, era um estado de bajulação. É verdade, é bajulação. Muitos ainda estão a bajular os seus líderes, oferecendo a ele coisas que não têm sentido. Irmão, agradar ao seu líder é uma coisa. Você se submeter à liderança dele é uma coisa. Você ouvir os conselhos dele é uma coisa. Mas não queira transferir a ele as responsabilidades suas, como se ele fosse, na verdade, vamos dizer assim, né? Humanamente falando, a última bolacha do pacote. E não é assim. Então Paulo, ele estava ali na missão que foi, na verdade, dado a ele, para que ele pudesse pregar a todos que ali estavam. Mesmo assim, este povo, quando viu esse milagre acontecendo, eles achavam que Paulo, então, era
um Deus que havia descido dos céus, que seria Hermes, e Barnabé seria Zeus. Na mitologia grega, Zeus seria o superior, né? Zeus. Então, aí você vê que Hermes, pois era quem falava com poder, com autoridade. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois, coroas, flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer sacrifício. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão, exclamando: homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos de natureza semelhante à vossa, e vos temos anunciado o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que nele existe. Você vê hoje, por exemplo, eu já presenciei cenas de líderes, homens riquíssimos, com propriedades. Só Jesus na causa, irmãos. Eu não nasci para isso não, Senhor. Por isso que Deus me deu a possibilidade de poder trabalhar durante o período em que eu trabalhei. O Senhor me guardou de diversas situações em morte, em perigo de morte. Deus me livrou de balas perdidas, Deus me livrou. Eu digo perdidas porque até então eu não sabia do que se tratava. Só escutava os zumbidos. Então vinha em minha direção, mas não era para mim. Mas, na verdade, era um confronto que estava havendo com um meliante e um segurança de um magistrado na Praça 15. Então, eu só escutava os zumbidos. Pim, pim, pim. E aquilo ali, eu vi o poder de Deus em ter me revestido naquele exato momento para que nenhuma daqueles projetil ou projétil viesse em minha direção e, com certeza, iria me matar. Mas o Senhor, Ele é poderoso para nos guardar, irmãos. O Senhor é poderoso para nos livrar de situações em perigo iminente de morte. E outros, vamos dizer assim, né? Eu vou falar até como uma pessoa do campo, e outros causos, né? É verdade, porque Deus me livrou de muitos. Olha, se eu te for contar as histórias que eu já vivi, em que eu já passei, situações de morte, até gosto de sangue, senti a boca, porque eu percebi que eu poderia ser morto. Aquele mesmo, mas o Senhor sempre me livrou. Olha, irmão, você não tem nem ideia do que eu já vivi na minha vida, nesses meus 30 anos de serviço. E eu glorifico a Deus por estar aqui em vida. Então, Paulo, justamente essa é a visão. Paulo não se colocou como o grande eu sou, como os muitos ainda se colocam assim, como se fossem eles, né? Como se tivesse eles sido a causa de nós estarmos onde nós estamos hoje. Muitos são instrumentos usados por Deus, mas muitos também são usurpadores, que gostam de ser bajulados, gostam de ser tratados como deuses. E como, na verdade, são homens naturais, como eu, como você. E Paulo, então, se irritou nesse estado em que ele se encontrava, porque começaram a apresentar a ele os sacrifícios como se ele fosse, na verdade, Hermes, o deus grego. Como se Barnabé fosse Zeus, um deus grego. Só existe um Deus, irmãos. Só existe um mediador, que é Jesus Cristo. Ele é mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, na sua forma, no seu contato físico com a humanidade. Jesus não se portou como Deus, embora sendo Deus, mas ele se esvaziou de sua glória e veio cumprir então a missão que havia ele próprio se colocado então à disposição. Ele se esvaziou de sua glória. Lá em João, no capítulo 1, fala sobre isso. Então nós entendemos de que neste momento aqui, Paulo não recebeu, não aceitou tal situação. O que nós vimos hoje, irmãos, são muitos que vão aos pés destes homens que usam
dos meios ilícitos, a um ponto de lançar sobre as pessoas palavras como os apóstolos pediam para que todos viessem apresentar aos seus pés aquilo que haveriam de ser vendido para que pudesse suprir as necessidades dos mesmos. Mas a visão é diferente. Essa visão é, na verdade, para o entendimento não só os apóstolos, mas todas as pessoas que ali estavam por necessidade. Porque muitos tinham e outros não. Essa era a verdadeira finalidade. E como nós vimos aí, diferentes homens com propriedades, com fazendas, com aviões, com helicópteros, com casa, com propriedades espalhadas por toda, e não é só apenas as igrejas protestantes, não. As igrejas que estão aí, que vêm, na verdade, desde a época da colonização no Brasil, a igreja romana, ela é uma das que possui maior propriedade no Brasil. No centro do Rio de Janeiro, lá é diversos prédios construídos que pertencem à ordem do Carmo, que eles chamam. Então você vê o que aconteceu. Então Paulo aqui, ele não se colocou como Hermes ou como o próprio Barnabé, como Zeus. Pelo contrário, eles repreenderam essa situação e não receberam isso como sendo uma coisa boa, perfeita e agradável. Porque essa não é a vontade de Deus. O Senhor disse que não temos que juntar tesouros na terra para que, na verdade, a traça e o ferrugem venham corroer. Nós temos que juntar os tesouros, mas nos céus, com boas ações, com dedicação à obra, com fazer a obra de forma a não você dar com a direita, mas que a esquerda veja. Não é ficar lançando palavras no intuito de mostrar que você é muito mais do que os outros. Não é essa a visão da igreja do Senhor. Então Paulo, ele diz aqui, homens, por que fazeis isto? Versículo 14 e 15 de Atos dos Apóstolos. Homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos de natureza semelhante à vossa, e vos temos anunciado o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. 16. Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem segundo os seus próprios caminhos. Deus permitiu que o povo andasse nos seus próprios caminhos. Isso teve uma duração, irmãos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunhos sobre a própria pessoa, pois demonstrou sua bondade enviando do céu as chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Mesmo com essas explicações, mesmo assim, com essas explicações que Paulo estava dando, ainda foi difícil evitar que as multidões lhe homenageassem por meio de sacrifício, mesmo depois de ele ter dado toda essa explicação. É o que acontece hoje, irmãos. Tem pessoas que fazem fila para apertar a mão de um homem, para receber do homem algo mais. Irmãos, somos apenas instrumento de Deus, não somos para ser idolatrados, não somos para ser vivenciados como se fôssemos deuses. Não, eu não sou seu dono, você é propriedade exclusiva de Deus. Não somos propriedade de homens, somos propriedade exclusiva de Deus. Os pastores são apenas os guias, são apenas aqueles que nos conduzem, e ai daqueles pastores que conduziram as ovelhas de forma inadequada e errada, vão prestar contas a Deus pelas suas atitudes, pelo que tem feito de forma evasiva, sem instrução, sem conhecimento, simplesmente por uma vontade da sua própria condição humana, da sua própria carne, que só leva à ruína. Estão com os ouvidos tapados e com a visão turva. Está igual ao apóstolo Paulo antes da conversão. Precisou de que Jesus se mostrasse a ele para que pudesse, então,
ele ficar cego durante um período, naquele mesmo instante em que ele houve, então, a visão recuperada, como se tivesse escamas saindo e caindo dos seus olhos. É o que acontece nos dias de hoje, irmão. Tem muitos pastores que estão com escama nos olhos, porque vivem aí dos seus próprios dias e não conseguem contemplar. Aí fica esperando. Irmãos, olha, existe uma coisa em que eu aprendi durante todo esse tempo, de que tudo provém de Deus. O Senhor nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Diz o Senhor, reconciliai-vos. Então, o que existe, na verdade, é que alguns que se titulam pastores, que embora pode até ter tido chamado, porque o chamado de Deus é irrevogável, não tem como. Saul foi consagrado e Davi, por muitas vezes, mostrou a Saul que ele poderia matá-lo. Mas por que ele não matou? Porque Davi sabia que Saul era ungido. Então não tinha como Davi matar o ungido do Senhor, por mais que Deus conheça o coração, porque o Senhor diz que ele sonda o interior do homem, ele conhece as intenções do coração. Deus sabia que quem tinha escolhido aquele rei naquele momento não havia sido ele, mas sim um povo. Deus foi lá na casa do pai de Davi e o profeta, por sua vez, tentava mostrar, né, os que eram aptos, a visão dele, do homem. E quando Deus, né, o profeta perguntou se existia mais algum, ele falou, tem um jovem lá fora que é cuidador de ovelhas. Era Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E Deus viu em Davi algo diferente. Na verdade, algo em que muitos ainda não conseguem contemplar. Prefere dar ouvidos às vozes estranhas do que dar ouvido à voz de Deus. Tu vê que o profeta, ele ficou assim, encantado com os filhos. Porém, ele mesmo, Deus falou o coração dele e disse, olha, eu não sou como homem. O homem, ele olha a aparência dele, acha bonito, vai lá e consagra ele a pastor. Vê um homem bem sucedido, com suas finanças prósperas, né? Um homem que tem uma posição social em destaque, um homem que é um eloquente, fala bem, tem uma boa dicção, e por ser uma pessoa muito com influência, né? Para uma pessoa que tem influência na política, né? Política social ou política partidária, não sei, quem sabe é a pessoa que está ali. Se coloca, então, na verdade, essa pessoa como sendo a pessoa correta para conduzir. E quando Deus não olha assim, irmão, segundo os olhos do homem, Deus vai lá, estão no coração e viu. E ainda Davi existia algo especial. Então, Paulo, aqui nesse capítulo aqui de Atos dos Apóstolos, ele chama a atenção para que o povo não venha fazer tal situação, porque ele era homem natural, como muitos, como eu sou natural. Embora vivendo na carne, milito contra a carne, e quero viver uma vida espiritual segundo o que está escrito em Gálatas 5. Os frutos da carne e os frutos do Espírito. Eu quero, irmão, sempre me alimentar do fruto do Espírito, mansidão, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio. E essas coisas, irmãos, não é lei. Então, o que Paulo quis dizer aqui é que nós não temos que ficar vendo a pessoa que, porventura, seja usada por Deus como um Deus. Não, não é assim desse jeito. A palavra diz que nós somos Deus, sim, mas porém com letras minúsculas. Nós somos um Deus grande. Porque quem é filho de Deus é um Deus. Mas não é um Deus para ser adorado, para ser idolatrado. Nós somos, na verdade, uma geração em que nós entendemos hoje, porque o Senhor Jesus é ser santo porque eu sou santo. Que santidade significa mudança de vida, de atitude. Nós temos que ter essa visão de mudanças. Então, o apóstolo Paulo, quando viu que estava um povo ali idolatrando a ele chama atenção. Ele diz,
Versículo 16, mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhes homenageassem por meio de sacrifício. Chegaram, porém, alguns judeus da Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido as multidões, na verdade, apedrejarem a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse já morto. Tu vê, depois de tudo isso aí que eles haviam feito, porque não se dobraram aquilo que eles queriam que ele fizesse, mas pelo contrário, chegaram, porém, alguns judeus da Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido as multidões, apedrejarem a Paulo e arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade no dia seguinte. Partiu Paulo com Barnabé para Derbe. Você vê o que é ser guardado. O Paulo foi lançado fora da cidade. Então você vê que é uma questão de entendimento. Para que você possa perceber a grandeza quando você é guardado por Deus. Paulo foi apedrejado, aqui a palavra diz. Alguns daqui estavam lá naquele momento, porque, na verdade, eles queriam, na verdade, que Paulo aceitasse a adoração e os sacrifícios. Paulo não aceitou. O que nós vemos nos dias de hoje é bem diferente, irmãos. Eu ouvi e vi um homem que foi trazer uma mensagem dentro de um determinado local, trouxe ao que parece aos seus olhos algo assim de grande valor, que eram os milagres superficiais, eu vejo até como magia, eu vejo até como mágica, e começa então a divulgar os vídeos de dentes nascendo na boca, como se fosse dentes de ouro, brotando. Irmãos, e o pior de tudo, que eu tive pessoas não do meu convívio familiar, mas pessoas eclesiasticamente falando, se deixando contaminar por essas situações que eu havia alertado. Cuidado, meu irmão, cuidado com essas visões, cuidado com essas situações de pessoas que vêm se apresentar e cobrar valores para chegar ali, irmãos, e começar a fazer cenas. E a um ponto de mandar as pessoas, mesmo depois da oferta que lhe foi dada por contrato, irmãos, a palavra de Deus nos dias de hoje virou, sabe o que? Comércio. Coisa que o Senhor não se agrada. Pensa você que Deus está nesse negócio? Deus não compactua com trevas não, irmãos. A verdade vem logo à tona. A nudez é descoberta. Lembra que Adão, quando pecou lá no paraíso, estava nu? Então Deus sabia onde estava Adão e começou a perguntar. Chamaram Adão. Adão, onde é que tu estás? Aí Adão não respondia. Adão, ô Senhor, estou aqui. Aí, por que estás aí? Porque estou nu. Quem te disse que você estava nu? A mulher que tu me desse, me deu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Tudo isso aí, irmão, gerou consequências. É o que acontece nos dias de hoje. Existem muitas pessoas dentro do meio evangélico, eu digo pessoas que estão, na verdade, para ensinar, porém não retém, eles não ensinam, eles retêm o conhecimento, tranca com chave e faz o povo ser a sua propriedade exclusiva. Começa a usar dos meios ilícitos e dos meios lícitos, tudo com maquiagem. E o que aconteceu? Este homem mandou que as pessoas fossem até ele e depositaram aos pés dele, porque assim os apóstolos faziam. Irmão, isso é letra, irmão, isso é velhice da letra, a letra mata. Eu estou saturado, irmãos, de situações assim, de coisas que eu vejo em alguns determinados lugares em que eu estou hoje, graças a Deus, aprendendo e muito.
nesses lugares, porque eu pego um pouco de cada lugar que eu estou. Eu vejo ali que o povo ainda precisa muito do crescimento na palavra de Deus. Conhecereis a verdade, Jesus falou, a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem é que nos liberta, irmãos? Quem nos liberta? São dias específicos? São horas, são momentos? Ou é Jesus que nos liberta? É Ele que nos liberta. Nós temos que ter a confiança em Deus, depositar em Deus a nossa confiança, que tem um avultado galardão, prêmio. Nós temos que ficar vivendo nos nossos próprios dias e transferindo as nossas responsabilidades para homens que não estão nem aí para nós. Irmãos, eu estou amadurecendo a cada dia uma ideia. E o Senhor tem me dado forças e ânimo para isso. Estou agora fazendo essas publicações no YouTube. Eu quero convidar você para você compartilhar, para você dar um joinha lá, para você divulgar também isso aí, porque, irmãos, chega de tanto engano, chega de tanto falastrão. No início da palavra da graça de Deus, como ela foi assim, lançada sobre o Brasil, eu vi de um ministério muito bom, digo por sinal, é um dos poucos que se tem hoje, dentro do meio, digo até no Brasil, porque veio, na verdade, uma revelação por graça, e é graça sobre graça. Este homem, irmão, foi chamado de praga, entendeu? Esse homem foi chamado de praga, esse homem foi tido como se fosse o diabo se levantando. Começaram a falar, não, Deus não pode fazer um povo para ser salvo e o outro não. Romanos, capítulo 9, está lá, irmão, escrito, que estes homens que a Deus replicas, porventura pode dizer a coisa formada, por que me fizeste assim? Está escrito, irmãos. Se Deus é soberano, Ele faz o que Ele bem quer. Se Ele fez vasos de honras, se você é um desses vasos, glorifica o Senhor e viva a sua vida, irmãos, em retidão com a palavra. Não tem como você ficar vivendo a palavra em meio termo. Porque se você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Você não pode deixar se contaminar, irmãos. Se deixar, não vos amoldeis a este século. O que é este século, irmão? Apostasia. Muitos estão se deixando contaminar. Estão descompromissados com a verdade, vivem uma vida de fantasia, no mundo de Bob. Não é assim que Deus nos chama. Deus nos chama com a santa vocação, o santo chamado. Se você está aí ouvindo essa palavra, porque você tem ouvidos e tímpanos de ovelha para ouvir. Então Paulo não quis ser idolatrado, não quis ser adorado, não quis ser o alvo das atenções, Paulo não quis ser a última bolacha do pacote. Não, pelo contrário, ele repreendeu. O que aconteceu com ele? Consequências. Irmãos, pouco me importa, irmãos, se eu vou agradar homens. Eu quero agradar a Deus. Se eu puder falar tudo que eu tenho que falar para falar, eu falo. Não meço consequências, porque o Senhor tem me falado muito a respeito de muitas coisas. E eu tenho mostrado isso de forma a verbalizar alguns sonhos, revelações que o Senhor me passa. Se eu estou passando para quem eu passo, se não há credibilidade, irmãos, não sou eu que vou mudar tal situação, mas se Deus é que vai mostrar. Mas o Senhor sabe todas as coisas, e eu creio que Deus pode. Irmãos, aconselho a vocês, todas as vezes em que você ouvir algo, anote, faça igual os irmãos de Bereia faziam, como está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 10. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vivido interesse. Tem que haver o interesse, irmãos. Você tem que se interessar, porque tudo que eu falo aqui está na Bíblia. E se você não pegar a Bíblia para ler, vai ficar em minhas palavras. Então examine-se, pois, a palavra. E os que, na verdade, estavam ali receberam a mensagem com
viva de interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Dessa forma, muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas e de alta sociedade, e não poucos homens gregos. Então você vê que até as mulheres de alta sociedade, depois de ter ouvido a palavra da salvação, o evangelho da verdade, em que Paulo pregava com a autoridade de Cristo, não era autoridade dada por homens, mas sim dada por Deus. E que essa autoridade agora, em nome de Jesus, que eu tenho, e tenho, não só a mim, mas como a você também, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu digo para você agora, está ouvindo essa mensagem, se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás a transformação, não só na sua vida, mas na vida da sua família. Você tem que acreditar que a salvação vem pelo ouvir e ouvir da palavra. A salvação não é por meritocracia, a salvação não é por obras. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. A salvação é Jesus. Jesus Cristo é o único suficiente Salvador em nossas vidas. Eu declaro agora em nome de Jesus, a sua vida é restaurada, o seu ministério ativo. Eu declaro agora que você vai ter ouvidos para ouvir a voz verdadeira, a voz de Deus, em que você vai crescer na graça e no conhecimento, porque assim a palavra está escrita. Que nós possamos entender de que as palavras em que o apóstolo Paulo escreve, como diz Pedro, são pontos difíceis de entender, mas que os indoutos inconstantes distorcem para a sua própria destruição. Antes crescei na graça e no conhecimento. É isso que Deus quer que nós façamos. Cresçamos na graça e no conhecimento. Parar com essa meninice, essa velhice da letra, porque a letra mata. A letra só traz confusão à mente. Leia, mas leia com os olhos iluminados. Peça a Deus literalmente. Peça a Deus que Ele haverá de dar liberalmente. Ele haverá de fazer com que você esteja realmente focado no seu propósito com Deus. Que é crescer, que é aprender, que é fazer com que isso seja a única razão de você estar hoje onde você está. Assentado em regiões celestiais, reinando em Cristo e reinando em vida. Eu quero orar por você esta manhã e dizer para que você esteja realmente pronto, porque Deus vai fazer uma obra tremenda em sua vida, em nossas vidas, em nome de Jesus. Ore junto comigo. Pai amado, aqui estou, Senhor. Em primeiro lugar, para te agradecer pelo Senhor ter me dado, Pai, tímpanos de ovelha para ouvir a tua voz, Pai. Eu sei, Deus, que a nossa carne é trapo de imundície, que a nossa carne para nada presta. Mas estamos aqui, Deus, para não segundo viver a vontade dela, mas sim a repreender e colocar ela sobre o domínio do Espírito. Que nós sejamos dominados, Pai, pelas vontades espirituais. Que Tu cresça, Senhor, que nós diminuamos na Tua presença, Senhor, que nós possamos fazer uso da Tua palavra com conhecimento, Pai. O conhecimento é que nos traz a verdade. É que nos liberta, Senhor, é que nos faz conhecer de que Tu és o único Deus que nós servimos e acreditamos. Não somos, Senhor, de maneira alguma, Pai, capazes por nós mesmos, mas o Senhor que tem nos capacitado para que nós fôssemos de fato o que nós somos nos dias de hoje, novas criaturas. E obrigado, Deus, eu declaro esta manhã, Senhor, amanhã que o Senhor preparou para aqueles que o amam. E se você está disposto a crescer na graça e no conhecimento, receba de Deus nesta manhã o alimento sólido. O alimento sólido para que você faça uso dele de forma espiritual. Porque as nossas milícias, as nossas lutas não são carnais, mas são, na verdade, espirituais. E que as nossas armas, por se tratar de armas espirituais, não estamos para guerrear uns aos outros. Não, pelo contrário. É vestir de toda a armadura de Deus para que possais, então, resistir aos dias maus. Feito tudo isso, fique firme no Senhor. Porque as nossas armas, as nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, altivez e tudo aquilo que se levantar contra o conhecimento da verdade. E a verdade é que liberta. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Graça e paz e até outro dia, em nome de Jesus.